O nosso mapa comparativo de preços de exemplos, que será utilizado nesta videoaula, será baseado em uma pesquisa de preço para a aquisição de combustíveis e lubrificantes. A inexistência de norma regulamentadora que defina os procedimentos para a pesquisa de preço, aliada à pluralidade de entendimentos quanto à forma de sua efetivação, torna complexa a atividade de pesquisar preços. Muitas vezes, uma pesquisa de preço mal feita torna-se um obstáculo na hora de classificar a proposta mais vantajosa. Dessa forma, adotaremos uma metodologia de trabalho que nos permite dividir a nossa tarefa em 5 passos. Os 5 passos para a elaboração do nosso mapa comparativo de preços e consequente classificação da proposta mais vantajosa se inicia com a definição do objeto da nossa pesquisa de preços. A nossa definição de objeto será a aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes. O nosso segundo passo será a especificação do objeto, que nada mais é do que o detalhamento dos itens que comporão a nossa pesquisa. Nesse caso, serão os produtos classificáveis como combustíveis e lubrificantes: gasolina, etanol, diesel, GNV, óleo para motor, óleo hidráulico, óleo de freio, graxa, aditivos, etc. O terceiro passo será a coleta dos preços. Nesse passo, definiremos quais empresas serão consultadas e emitiremos os orçamentos que serão enviados às mesmas. O quarto passo será a tabulação dos dados. Para esse passo, utilizaremos os preços registrados nas respectivas propostas comerciais devolvidas pelas empresas consultadas. O quinto e último passo não demandará qualquer esforço por parte do operador do programa. Ao clique de um botão, o aplicativo apresentará um mapa comparativo de preços, que poderá ser impresso ou salvo em arquivo no formato PDF. Ainda nesse passo, ao clique do mouse, o aplicativo classificará a proposta mais vantajosa e permitirá a sua impressão ou a gravação desta proposta em um arquivo digital no formato PDF. Clique no botão novo para inserirmos a definição do nosso objeto. Neste campo que está destacado com fundo azul, vamos colocar a definição do nosso objeto. Uma vez definido o objeto, vamos colocar a data. Clique no botão incluir para gravar essas informações. Gravadas as informações, você tem a opção de alterar esse texto, caso necessite, ou de excluir. Está concluído o nosso primeiro passo. Dando início ao segundo passo, vamos especificar o nosso primeiro item da nossa pesquisa de preços. Gasolina comum. Unidade de medida, litro. Quantidade, aqui podemos fazer uma observação que vai ser muito importante para todos os nossos aplicativos. Veja que nós utilizamos como separador de milhar o ponto e como separador de decimal a vírgula.
Porém, diferente do que vocês estão acostumados de ver, depois da vírgula, o normal é aparecer duas casas decimais. Os nossos sistemas, todos eles, apresentam no mínimo três casas decimais, devido à excepcionalidade que existe no Brasil quando se resiste à quantidade de combustíveis. No Brasil, excepcionalmente, se resiste a quantidade de combustível com três casas decimais. Então, para compatibilizar com essa necessidade, o nosso sistema apresenta três casas decimais depois da vírgula. Então, isso é muito importante porque na hora de digitar os quantitativos, vocês vão ver que a gente vai ter que acrescentar um zero no final para poder a gente ficar com o valor o quantitativo corretamente. Mas isso aqui a gente vai ver mais à frente quando a gente estiver digitando os valores dos itens. Clique no botão gravar para salvar essa informação. Depois de ser gravado o registro no banco de dados, o sistema acrescentou um novo quadro na parte inferior da tela. O título desse quadro é Itens Especificados, que é o nosso segundo passo. Então, nós temos agora gravado o nosso primeiro item da nossa pesquisa de preço, a gasolina comum. Importante falar sobre essa primeira coluna, cujo título é ID. ID é a abreviatura de identificador. Cada registro gravado no banco de dados, ele tem um número que identifica ele individualmente. Então, sempre que você precisar reportar ao suporte técnico para algum auxílio, poderá ser solicitado que você informe o ID do registro. Então, esse número ele é um número, ele não vai ser a ordem dos registros, e sim ele é um número que identifica esse registro individualmente dentro do banco de dados. Veja que ao final das informações, aqui ó, primeira coluna o ID, segunda coluna a descrição, terceira coluna a unidade, quarta coluna a quantidade. Nós temos mais duas colunas com ícones que representam o botão de alterar esses dados e o botão de excluir esse registro. Se eu quiser alterar este dado, digamos que eu errei a descrição, ou mesmo a unidade ou a quantidade, eu clico no botão com a representação da figura de um lápis, tá? Venho aqui, ó, posso acrescentar, modificar, tá? Posso modificar também a unidade de medida, posso modificar o quantitativo, tá? Se eu bater, ele agora não está em mais função nenhuma, porque justamente nós estamos na função alterar. A única coisa que eu posso fazer aqui é gravar essa informação. Então eu clico neste botão, representado com a figura de um HD, com a setinha para baixo, tá? E na hora que eu clicar, vai ser salvo essa informação com alteração. Veja que ele salvou a informação, gasolina comum, e acrescentou mais os caracteres X que eu tinha digitado para exemplificar uma alteração. Vamos apertar de novo no botãozinho, tá? Vamos apagar esses X e vamos salvar novamente a informação, tá? Então, muito simples. Você insere um novo aqui através de botão incluir novo, você altera através desse botão e você exclui através deste. Vamos incluir um novo item. Vamos incluir diesel S10. Diesel S10. Unidade de medida, novamente, o litro. E o quantitativo vamos botar aqui, hipoteticamente, 16 mil litros. Mais uma vez, atento para o fato de que a nossa parte decimal, ela vem depois da vírgula e convencionamos utilizar 3 dígitos. Clique no botão gravar. Olha que novo registro foi acrescentado à nossa planilha. Então, isso aqui eu vou fazer com 11 itens. Então, eu botei 2, falta colocar mais 9. Para que o vídeo não fique cansativo, eu vou paralisar aqui, vou incluir os demais itens e retorno quando estiver incluído. Só um minutinho.
Depois de inserido todos os itens da nossa pesquisa, a nossa área de trabalho vai estar assim, com os 11 itens, tá? As unidades de medida e as quantidades que nós colocamos para a nossa pesquisa. Aqui a gente concluiu o segundo passo da nossa tarefa. O próximo passo será apenas com o rolar da tela. Tá? Rolou a tela um pouquinho mais para baixo, foi acrescentado um novo quadro. Falaremos deles logo mais. Nosso terceiro passo é a coleta dos preços. A coleta dos preços nós faremos através de orçamentos que nós vamos enviar às empresas que nós vamos pesquisar. Tá? E para isso nós precisamos clicar no botão informar, colocar o nome da empresa. Vamos convencionar aqui que nós vamos pesquisar a empresa A, empresa B, empresa C. Clique no botão gravar e será acrescentada uma nova planilha para a empresa A, onde serão tabulados os preços que nós vamos receber das propostas comerciais que eles vão nos enviar. O orçamento ele sai automaticamente quando você clicar com o mouse nesse botão aqui, ó, representado pela figura de uma impressora. Clique nele e automaticamente nós já temos o orçamento, ó, destinado à empresa A, tá? O assunto, pedido, orçamento, proposta comercial, o objeto do nosso orçamento, né? E aqui algumas explicações de praxe, como ele, orientando como deve ser feito, tá? Aqui, se ele não quiser usar um papel timbrado da empresa dele, ele pode usar o próprio formulário para preencher as informações e devolver. Clicando aqui nesse opção da barra de menu, imprimir, a gente descarrega o formulário diretamente na impressora. Clicou aqui em imprimir, o formulário vai ser impresso, vai ficar a critério da empresa pesquisada se ela vai usar este formulário ou se ela vai colocar isso em um papel timbrado da própria empresa. Não há necessidade, esse próprio formulário, se ela devolver preenchido, já resolve a nossa necessidade. Vamos voltar aqui e acrescentar as outras duas empresas. Clique no botão informar, empresa B, gravou, uma nova planilha foi acrescentada, empresa A, empresa B. Da mesma forma, para imprimir o orçamento, basta clicar aqui no ícone representado pela figura da impressora, tá? E vamos concluir o nosso terceiro passo, informando empresa C. Gravar. Então, nosso terceiro passo muito simples. Foi só informar o nome das empresas e imprimir o orçamento de cada uma delas. Imprimir aqui e enviar para elas. Nosso próximo passo será a tabulação dos dados. A nossa quarta etapa é a tabulação dos dados. A tabulação dos dados, quando você não está usando um programa de computador específico para essa tarefa, é um pouco trabalhosa, porque você vai ter que digitar os dados nas planilhas respectivas de cada empresa e depois classificar esses preços de forma em ordem crescente, de forma que você possa montar as propostas mais vantajosas de acordo com cada preço menor ofertado pela empresa. Como a gente está utilizando aqui um programa de computador, essa parte que é repetitiva
enfadonha e às vezes trabalhosa, ficará a cargo do computador. Então, nossa área de trabalho, no momento agora, ela apresenta as três planilhas das empresas, né? A empresa A, empresa B e empresa C. Então, nós vamos lançar os valores que foram cotados pelas empresas, clicando no ícone representado pela figura de um lápis, ao lado na mesma linha que está o item, né, cotado, você insere o valor do preço que foi cotado. Da mesma forma como a gente já ensinou antes, clica na imagem do HD correta para gravar esses dados. Então veja que nós informamos o valor cotado para a gasolina. E assim sucessivamente nós vamos informar todos os valores, né, de todos os itens e de todas as empresas. Para ajudar o vídeo a ficar um pouco mais célere, né? Não demora tanto, eu vou fazer toda essa inserção dessas cotações, né? Simulando que a gente recebeu 3 propostas comerciais e em seguida eu volto com o vídeo para a gente dar continuidade à nossa videoaula. Uma vez inserido todos os preços cotados pelas empresas participantes da pesquisa, a nossa área de trabalho agora apresenta as planilhas totalmente preenchidas, tá? E o respectivo preço de cada proposta. Veja que a proposta da empresa A foi no valor de R$ 80.451,55. A proposta da empresa B foi R$ 79.097,24. E a proposta da empresa C, R$ 75.441,60. Isso encerraria o trabalho, mas não apresentaria o mapa comparativo de preço, porque na verdade aqui nós estamos comparando as três propostas, mas a nossa tarefa é fazer um comparativo entre preços e não entre propostas, né? Então, o comparativo de preços, né, é a etapa seguinte, né, que é a classificação das propostas. Então, nós encerramos a fase da tabulação dos dados aqui com a apresentação, né, das três propostas. Mas aqui não encerramos o trabalho, porque nós não queremos fazer o cotejamento nem julgamento entre propostas. O que nós queremos é um mapa comparativo de preços, para que deste mapa comparativo de preço a gente possa extrair a proposta mais vantajosa entre os itens pesquisados. Aqui a gente encerra a quarta fase. Na fase seguinte, nós vamos ter a oportunidade de montar, que nós não vamos montar, na verdade. A quinta fase, na verdade, a gente não vai trabalhar. A quinta fase vamos fazer só a apresentação. É só clique do mouse e as tarefas estarão prontas. O quinto e último passo é a classificação das propostas. Neste passo, como eu já falei anteriormente, nós não vamos fazer nada. A gente vai apenas apreciar agora o resultado do nosso trabalho. Então, para iniciar o quinto passo, clique na opção do menu Mapa Comparativo. Aqui está o nosso mapa comparativo de preços. Tá? Todos os 11 itens, né, organizados de forma na ordem crescente do menor preço, ou seja, cada item a empresa que cotou o menor preço. Então, para que nós possamos imprimir o nosso mapa comparativo de preço, basta vir aqui
na opção imprimir do menu e é enviado para a tela o relatório intitulado Mapa Comparativo de Preços. Tá? Ao final tem um espaço para que você date e assine, né? Voltando novamente aqui para encerrar essa fase, você rola a tela até o final e pede para que o sistema classifique a proposta mais vantajosa. Bom, agora apareceu uma nova opção no nosso menu. Clique para ver a proposta mais vantajosa. Então, veja que aqui ele extraiu do mapa comparativo de preços o item que cada empresa foi vencedora. Tá? Então, a empresa A foi vencedora dos itens 11.7.3, a empresa B foi vencedora dos itens 10.8.4 e 1, e a empresa C vencedora dos itens 9, 6, 5 e 2. Ou seja, a nossa proposta mais vantajosa é adquirir, tá, todos esses itens que foram pesquisados, né? Uma parte na empresa A, uma parte na empresa B e uma parte da empresa C. Porque se entre as três propostas apresentadas, mais a de menor preço era aquela de R$ 75.500, em torno disso, se nós comprarmos em cada empresa aquele item que ela cotou com menor preço, nós temos uma proposta no valor de R$ 74.820,42. Da mesma forma, clicando na opção imprimir, tá? Nós vamos descarregar na impressora o nosso relatório, igual que está lá na tela. Tá? As três empresas e ao final a opção para que você se date e assine. Tá? E aqui no final está dizendo a mesma coisa lá. Classificada a proposta mais vantajosa, apuramos o valor de R$ 74.820,42 para a despesa que se pretende realizar. Encerrada a nossa tarefa. Encerrada mais esta videoaula, agradeço a atenção de todos. Ao mesmo tempo, me ponho à disposição de todos que, porventura, tenham alguma dúvida ou que não tenham acesso a este aplicativo, mas de alguma forma tem alguma dúvida e queira participar conosco, ou mesmo até trocar ideias para que a gente até melhore esta ferramenta de trabalho, porque a nossa intenção é disponibilizar ferramentas de trabalho de gestão administrativa para que aquelas tarefas que vocês fazem hoje utilizando editor de texto ou planilha eletrônica possam ser automatizadas. Então eu estou aqui aberto à sugestão, tá? Quem quiser nos mandar sugestão de vídeos sobre qualquer rotina administrativa nessa área, pode nos enviar, a gente pode deixar comentários aí no vídeo, a gente vai agradecer bastante essa interação com vocês, e até porque a gente não conhece tudo, não conhece todas as demandas, todas as necessidades. É com a participação de vocês que a gente vai poder melhorar cada vez mais as nossas ferramentas de trabalho. Então, fiquem com Deus e a todos um bom trabalho.